E aí galera, beleza? Adriano aqui mais uma vez. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho a respeito da história do Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão. Ele fica localizado aqui na Rua da Cantareira, número 306, centro de São Paulo. E em relação às suas dimensões, ele possui 30 metros de altura, 2 andares e de espaço interno são 12.600 metros quadrados. Bom, o espaço abriga hoje mais de 1.500 funcionários que juntos aí movimentam cerca de 350 toneladas de alimento diariamente, em mais de 290 boxes. E além disso, recebe semanalmente cerca de 50 mil pessoas, sendo considerado aí como polo cultural e turístico e também um importante prédio histórico e arquitetônico da cidade. Eu vou falar um pouquinho a respeito do brasão que se encontra nas portas de acesso do Mercadão. Esse símbolo ele é formado por um escudo com um braço empunhado, a bandeira da Cruz de Cristo, usada pelos navegantes portugueses, simbolizando a fé cristã. Sobre esse símbolo há uma coroa de 5 torres visíveis, sendo 8 no total. Esse símbolo representa uma capital de estado, e as laterais são adornadas por ramos de café e embaixo está escrito Non ducor duco, que quer dizer não sou conduzido, conduzo. E também nos entornos do prédio você vai notar que existe o busto de uma deusa, de uma mulher, e essa mulher que fica tão visível nesses bustos que acompanham todo o entorno do Mercadão é a deusa Ceres, que é a deusa da agricultura. Ceres, na mitologia romana, é a deusa das plantas, que brotam particularmente dos grãos e do amor maternal. Disse que ela foi adotada pelos romanos em 496 a.C., durante uma fome devastadora. Ceres era retratada na arte com um cetro, um cesto de flores e frutos e tinha uma coroa feita de espigas de trigo. A palavra cereal deriva de Ceres, comemorando a associação da deusa com os grãos comestíveis. O nome Ceres provém do ker, de raiz indo-europeia e que significa crescer. Também é a raiz das palavras criar e incrementar. Então, provavelmente eles utilizaram esse busto no intuito de fazer essa analogia à deusa dos grãos como uma forma também de simbolizar a principal cultura da época, que era o café. Isso ali na década de 20, em meados da década de 20. Agora nós vamos falar um pouquinho da história do Mercadão. Bom, ele foi projetado em 1925 pelo engenheiro Felisberto Ranzini. Sua construção começou em 1928 e sua inauguração ocorreu em 25 de janeiro de 1933, também aniversário da cidade de São Paulo. Sua construção substituiu o Mercadão Velho da rua 25 de Março. A sua primeira função, porém, foi de armazém de pólvora e munições na Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 32 ou Guerra Paulista, que foi aí um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, e tinha aí o objetivo de derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar aí uma Assembleia Nacional Constituinte naquela época. E o Mercadão ele foi projetado para representar a arquitetura da metrópole do café, quando a cidade aí buscava aí uma valorização de suas áreas centrais, associada a uma ideia de modernidade e adequada com o aquecimento econômico que provinha da produção cafeeira. Por outro lado, a construção também se enquadrava na ideia de higiene que ocorreu no início do século XIX e meados do século XX. Essa construção foi inspirada em modelos de cidades europeias. Os arquitetos eles estavam ainda receosos com epidemias ocorridas em diversas cidades brasileiras naquele período. E, após o final da Segunda Guerra Mundial, com a economia brasileira aquecida, o Mercadão tornou-se o principal entreposto de alimentos do país. Porém, na década de 60, com a criação do CEASA, o Centro de Abastecimento de São Paulo, o comércio do mercado declinou brutalmente e esse fato,
combinado com o entorno tomado pela falta de segurança e de higiene, contribuíram para ser cogitada a demolição do prédio. O prédio só não foi demolido graças aos proprietários dos boxes, feirantes e simpatizantes que lutaram por sua preservação. E para isso eles inscreveram o Mercadão no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, CODEMPAT, conseguindo recursos para restaurá-lo. Nas décadas de 1970 e 80, o local passou por duas pequenas reformas. Esse espaço foi totalmente reformado em 2004, a fachada foi recuperada, os vitrais foram restaurados e foi construído um mezanino de autoria do arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, com diversos quiosques de comes e bebes. Em 2006, através de uma parceria com a iniciativa privada, foi criado no mezanino o Mercado Gourmet, uma cozinha totalmente equipada aí para aulas e eventos ligados à gastronomia. Shows musicais, apresentações teatrais e feiras de artesanatos e eventos também têm sido constantes aí nas dependências do mercado, atraindo aí os mais variados públicos. Em relação ao seu tombamento, o motivo do tombamento do Mercado Municipal de São Paulo foi por se tratar de um bem cultural de interesse histórico-arquitetônico da cidade de São Paulo. A edificação ela é representativa de um momento dos anos 1920 e 30 em que o poder público idealizou e construiu um edifício no qual se buscou aliar a função de entreposto central da cidade com os mais modernos conceitos de higiene e organização funcional para esse tipo de estabelecimento. E o processo de tombamento iniciou-se em 1988. Tem outro fato importante, foi a sua participação olímpica. Então, no dia 14 de julho de 2016, o Mercadão recebeu a tocha olímpica, significando ser um ponto turístico da cidade de São Paulo. Sobre o evento ocorrido, assim como todos os locais da passagem da tocha, o Mercado Municipal teve seu privilégio de ter a organização do Comitê Olímpico Brasileiro, contando aí com o auxílio de instituições municipais para recepcionar os atletas e os demais participantes do evento, contando aí com organizadores e turistas. E a Secretaria Municipal de Cultura também planejou um show aí com o grupo musical Demônios da Garoa, na zona livre do Mercadão, que fica perto aí da escada rolante do Portão 11, contando aí com a participação dos músicos no revezamento da tocha olímpica. Em relação às suas características arquitetônicas, o Mercado Municipal segue o modelo utilizado no Mercado Central de Berlim, um prédio coberto e dotado de torreões laterais. A influência germânica também se manifesta na planta modulada do edifício, que foi executada na Alemanha, tendo Ranzini se dedicado à composição dos alçados. O edifício paulistano apresenta uma construção de estrutura de concreto e alvenaria de tijolos. O prédio de estilo neoclássico com tempero gótico impressiona pela beleza dos 55 vitrais que mostram vários aspectos da produção de alimentos. Os vitrais são de autoria do artista alemão Conrado Sorgheit Filho, famoso pelo trabalho realizado também na Catedral da Sé e em outras 300 igrejas brasileiras, e mostram aí vários aspectos da produção de alimentos. Os pilares ostentam como ornamentação folhas de acanto. E a iluminação natural é garantida pelas clarabóias, a fim de encher o espaço do mercado de cores vivas. Sua colaboração foi estratégica, prevendo aí a ligação das ferrovias com os bondes da época e também próximo ao rio Tamanduateí. Bom, então esse daqui, pessoal, foi um pouco do contexto histórico do Mercado Municipal de São Paulo. Eu vou também fazer um vídeo também mostrando um pouco das iguarias que nós temos hoje no Mercadão. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais a respeito de sabores e de valores dos produtos, nós vamos ter aí um vídeo falando especificamente a respeito disso na descrição desse vídeo. Então, dá uma conferida aí. Então. Valeu, no mais, ficamos por aqui nesse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.